Nossa, quantas teorias boas. O Jim na verdade é esquizofrênico. E Jim será o killer procurando o Jim. Foi a Alzina que fez o monstro. E como ele ficou vendo tragédia atrás de tragédia nas notícias, ele começou a ficar perturbado e acordar no meio da noite. A minha teoria é o seguinte: Jim é um garoto que mora num lugar fechado da sociedade. Ele acabou de fazer 18 anos e decidiu comprar um computador novo. Quando esse computador chegou, ele começou a ver coisas que estavam acontecendo nas notícias e tentava interagir com as pessoas da cidade online. Até que ele ficou meio viciado em comprar essas coisas e ficou comprando coisas para tirar o tédio em vez de ficar vendo TV. E como ele ficou vendo tragédia atrás de tragédia nas notícias, ele começou a ficar perturbado e acordar no meio da noite. Até que um tempo depois, o shopping começou a recomendar coisas estranhas que envolviam sobrevivência. E Jim achou que era um sinal. E para piorar isso, alguns trolladores da internet tentaram trollar ele. Mas como a situação dele estava meio difícil, ele acreditou. Ele ficou vendo mais tragédias, até chegar num ponto que ele estava verificando os próprios armários para se sentir seguro. Em um dia, o mercado recomendou um martelo, tábuas e uma Nerf de verdade, aquilo que mostra no vídeo. Ele bota tábuas nas janelas com medo para se sentir seguro. Até que de noite, ele viu um aviso que passava na TV e ele enlouqueceu ao ponto de sacar aquilo e ficar mirando na porta com medo de algo aparecer lá. Só que de tanto medo e desespero, ele simplesmente desistiu e se nerfou manualmente. Resumidamente, aquilo era um terror psicológico, tanto para o Jim quanto para o jogador. Observação: a porta abrindo no meio da noite é porque de tão perturbado que ele ficou, ele começou a ver coisas. Eu gostei da teoria, mas o momento que ele disse que tinha uns trolladores da internet não dá pra acreditar muito, porque seria muita coincidência de um deles falar: fique calmo, não faça nenhum barulho, no momento que a TV faz um barulhão por conta do aviso. Mas parece que Rengoku tem uma teoria mais simples. Minha representação nesse jogo é bem simples. Jin, depois de ver as notícias, com o tempo ele começou a ter a paranoia com o que ele via pela internet. E isso juntando com a ansiedade, a paranoia dele acabou causando a perda de sua vida. A cada vez que as notícias foram ficando mais estranhas no jogo, desaparecimento e tal, ele foi ficando mais paranoico com medo de ser o próximo por morar em um local longe da cidade, onde que ninguém sentiria a falta dele. O jogo causa essa sensação e tensão da própria paranoia, com o medo do Jin estar sendo observado. PS, acho que colocar o sobrenatural no jogo estraga o real terror, que é o psicológico. O maior inimigo do ser humano pode ser às vezes a sua própria mente. Novamente as notícias. As notícias estão fazendo o Jin aumentar a ansiedade e ficar paranoico, ou até mesmo sendo alucinado ao ver essas notícias, se elas forem uma entidade, é claro. E ainda por cima tem algo ou alguém mandando mensagem para o Jin. Mas sobre as notícias, bem, que isso tem na vida real também, né? Aqueles tão conhecidos chamados jornais, feitos pra gente ver um monte de negatividade pra ferrar ainda mais com as nossas vidas. Sabe por que eles fazem isso? Simples, porque coisas negativas e pesadas dão mais dinheiro que coisas boas. Talvez aquele site era um site que ia hackear o computador e o observador até saber a localização do Jin. E essa tal entidade era uma pessoa que queria fazer alguma coisa com o Jin. Tipo um serial killer, alguma coisa do tipo. Ou o Jin tem um problema mental que faz ele ficar paranoico e imaginar coisas. Bem, talvez o site das notícias pode ser uma entidade que quanto mais a gente vê, mais ansioso e paranoico a gente fica. Mas para o Jin ter perdido a vida ao invés de atirar na entidade, deve ter sido um problema mental bem grande. Minha teoria: o que aconteceu com o Jin foi resultado dos químicos da refinaria aberta na cidade. Já que se você ver as notícias, só teve um alto índice de desaparecimento depois que a refinaria abriu. Jin foi afetado pelos químicos e teve alucinações a levar ele a achar que estava em grande perigo e mesmo se perdeu sua vida. Se você ver no começo, o Jin acordava no meio da noite sem nenhum motivo para ver se ele está seguro. E depois ficou pior pelo acúmulo de químicos da refinaria. Ok, parece bem interessante. Mas só que ele não mora longe da cidade não. Então por que só pegou só nele? Acabou que no final não fez muito sentido. E por falar no final, o céu tá tudo estranho no final, né? Agora que fez o efeito do vazamento da refinaria, vixe, acabou sendo mais pergunta que teoria. I don't know why I watch this. Even though I don't know how to speak Portuguese. Oh my god. Minha teoria sobre o jogo. Bom, tem uma parte que eu concordo com você, que é a parte que você fala que tem uma entidade que está procurando o Jin para o matar. Na minha teoria, Jin vivia uma vida normal na cidade, porém um serial killer genial começou a stalkear e planejá-lo matá-lo. O Jin percebeu isso e ficou meio paranoico e alguns problemas mentais, tendo alucinações graves. Após isso, ele decidiu se mudar para uma casa mais afastada da cidade, vivendo uma vida simples. Porém, no primeiro dia em sua casa, ele encomenda um computador
computador ou Ara para matar o tédio. Assim ele começa a comprar coisas para ver e se sentir melhor. As notícias na verdade são todas notícias boas, ao contrário que aparece no vídeo. Tudo é ilusão do Jim. No primeiro dia, quando ele acorda no meio da noite, ele se lembra do Stalker e a paranoia dele ataca, fazendo ele checar os armários para ver se ele não havia vindo. Ele repete o processo várias vezes até ficar alucinado com a TV. Porém, o Stalker ainda fica stalkeando e começa a mandar mensagens para mexer com o psicológico do Jim, fazendo ele ficar louco com problemas de ansiedade. De forma que no quinto dia, o Stalker começa a bater na porta do Jim para matá-lo de uma vez. Ou provavelmente é uma alucinação de Jim. Jim havia comprado um cubo preto, que era uma alucinação. Na verdade, era uma arma. E quando o Jim percebe isso, ele, ao invés de abrir a porta, ele fica totalmente com medo e perturbado. Ele estava com medo do que poderia estar atrás da porta. Tanto medo que ele não queria sair, que pensasse que se saísse, a criatura o mataria. O que fez ele entrar em uma crise de pânico e se tentar para sair de tal alucinação. Dessa forma, se atirando sem mesmo saber se tinha um perigo atrás da porta. Para mim, a ideia do jogo é genial. É o terror psicológico que faz o jogador a todo momento temer uma criatura que venha do armário, das janelas ou de qualquer outro lugar. Com o passar-se cada dia, o jogador fica com mais medo ainda, pois essa é a lógica dos jogos, não é? Quanto mais avança, mais difícil fica. Porém, no Jim's Computer é totalmente diferente. Nada muda. Somente deixa o jogador assustado e pensando que em qualquer momento ele vai morrer. Porém, ele só percebe que não há monstro quando ele se mata. As notícias são feitas especialmente para assustar o jogador, fazendo ele ficar com mais sentimento de atenção e medo do jogo. Sinceramente, um jogo de terror psicológico puramente genial e bem pensado. Nota 10 de 10 pra ele. Genial, velho! Tinha um serial killer procurando Jim, mas no final, a gente nem sabia se era um serial killer que estava na porta. Mas então, por que o serial killer não tinha entrado dentro da casa? Eu sei que pode ter sido uma alucinação naquele momento, apesar de parecer muito real. A alucinação pode interferir um ou mais dos 5 sentidos da pessoa. De acordo com essa pesquisa que eu fiz, durante o episódio de alucinação, o paciente pode ouvir vozes, ver objetos, sentir gostos, ou até mesmo sentir que estão tocando nele, mesmo que não estejam. Aliás, uma coisa que chegou de repente na minha cabeça. Quem disse que o Jim morreu? No final, a gente vê que o Jim pega a arma e depois tenta se atirar. Mas só que a gente não ouve o som do disparo. Será que na verdade a arma não era real? Ou talvez a arma não tinha bala? Mas de qualquer maneira, é uma teoria. Nada confirmado. Era uma coisa tão simples e complicam tudo. Era uma coisa tão simples e complicam tudo. Por favor, cara, parem de fazer de teorias que ele é louco. O jogo era para ser como se tivesse uma cidade no verso de Catálogo Mandela. E acabou tendo a casa invadida por vários alternates e acabou se finalizando para não ver as criaturas ou por medo mesmo. Tá, mas onde você pegou essa informação? Dei uma olhada no YouTube rapidinho, mas eu não encontrei nada interessante. Tipo sua teoria ou história. Temos pouca ideia do que se passa no mundo do Jim. Só temos teorias. Então, se você puder responder de onde você pegou as informações, nós ficaríamos muito gratos. O Jim comprou um computador. Quando o computador dele chegou, ele foi abrir o computador. Lá tinha uma loja e notícias. E claro, o chat. Como ele gostava de notícias e comprar coisas, então ele decidiu dar uma olhada nas notícias. Porém, ele achou as notícias meio pesadas pra ele, mas como ele gostava de ler notícias, ele não parava de ver as notícias. Ele também ficou viciado em comprar coisas na loja. Até que na noite 4, ele esticou os amarras até que ele viu uma porta aberta. E quando ele se aproximou, ela se fechou. Isso podia ser alguma coisa da mente dele, de tanto medo ele começou a ter alucinações por causa da noite 3, que a TV ligou sozinha. Isso pode ter sido também outra alucinação dele. Então, no dia seguinte, a loja colocou itens de sobrevivência, sendo que podia ser só mais alguma parte da loja de sobrevivência. Então, quando ele viu aquilo e comprou, mas ficou com muito mais medo no dia seguinte. Ele acordou aparecendo uma mensagem na TV e tava falando das notícias, então ele ficou com tanto medo que pegou a arma e atirou. Ou seja, não existia nenhum monstro, era tudo da cabeça do Jim. Essa foi minha teoria. Uma coisa, você não acha muito estranho a loja começar a vender coisas de sobrevivência do nada? Porque a loja do nada começou a vender essas coisas, tipo, ela já sabia que ia dar alguma coisa de errado? Pera, bem, na verdade, talvez ela já sabia por conta das notícias, que tem um bicho por aí, blá blá blá. Mas uma coisa bem estranha é que ninguém tá falando nada sobre aquele helicóptero que aparece. Contexto. Jim era um adulto de aparentemente 20 anos. Ele morava em uma casa pequena, mas boa. Ele sofria de ansiedade. Depois de meses juntando dinheiro, ele comprou um computador. Jim ficou muito feliz. Depois de comprar, quando ele comprou, ele montou e já foi ver as notícias. Ele comprou coisas na loja também. Ele abriu o Roblox Chat, mas os servidores caíram. Jim dormiu e acordou no dia seguinte. E nesse dia foi a mesma coisa que no dia anterior. Mas nesse dia ele acordou de madrugada e olhou os próprios armários. Deles não tinha ninguém. Ele se sentia seguro de novo. Ele acordou e foi pro Roblox Chat.
Chegando lá, ele recebeu uma mensagem de um bot. Logo depois ele comprou o almoço dele. Depois ele olhou as notícias e lá dizia que alguma coisa matou um vizinho. Jim ficou perturbado com essa notícia. Depois ele comeu um hambúrguer e dormiu. E acordou de madrugada de novo. Ele olhou os armários e não tinha ninguém. Me sinto seguro de novo. Ele dormiu. E acordou e ele comprou coisa na loja e foi para as notícias. Nesse caos acontece em outros lugares. Jim ficou com medo, já que ele tinha se mudado da cidade e foi para o campo por medo dessa suposta criatura. Ele dormiu, acordou de madrugada, olhou os armários e depois de ter olhado ele escutou barulhos estranhos e a TV ligou sozinha. O computador também ligou sozinho. Jim foi para o computador e viu uma mensagem de um estranho dizendo: prepare-se. Jim foi para a cama e dormiu. Quando acordou, ele foi para o computador e comprou comida. Depois ele foi lá ver as notícias e é a mesma coisa da noite anterior. Jim estava preparado. Jim escutou barulhos de um avião. Jim estava cansado, dormiu. Ele acordou e disse: tem alguém dentro da minha casa. Jim olhou os armários e não viu nada. Jim escutou barulhos vindo da porta. E a porta, mais depois, ela fechou de novo. Ele dormiu com medo. Ele foi para a loja e comprou um martelo e madeiras e uma coisa preta. Ele olhou as notícias e foi pegar as caixas. Ele barrou todas as janelas com a madeira e foi dormir. Ele acordou e o computador ligou sozinho. Tinha uma mensagem no chat. Lá dizia: continue calmo, fique quieto. Ele olhou nos armários e escutou barulhos da televisão. Alerta de sistema. Jim pegou a arma e mirou na porta com muito medo e mirou em si mesmo e atirou. Na verdade, quem estava na porta não era a entidade. Esse um policial militar que estava olhando as casas. Jim foi levado rapidamente para o hospital, mas não resistiu. Esse é o contexto, obrigado por tudo. Cara, eu não sei se isso é verdade, sinceramente, mas essa foi a teoria que eu mais gostei. Aliás, uma coisa: meu canal não é só gameplay de jogos de terror, então eu lhe peço, se tiver alguma ideia de jogo que eu jogue, coloca aqui nos comentários. Meu objetivo aqui no meu canal é fazer você sentir o sentimento do jogo. Eu quero fazer você estar no lugar do protagonista. Quero fazer você se sentir parte da história. Muito obrigado por assistir e que Deus te abençoe. Se você não acredita em Deus, tenha um ótimo dia ou uma ótima noite.